O que fazia com que o papel subisse era a referência de mercado. O resultado não é mais a referência principal. Então, o que acontece quando a alocação sobe? O papel cai. O que eles fazem? Se ele vendeu aqui, ele vai comprar aqui. Então, na hora que ele começa a comprar, a alocação diminui, porque ele está recomprando. Essas referências deixaram de ser referências. O que o mercado me ensinou nesses últimos 10 meses? O que fazia com que o papel subisse era a referência de mercado. Por exemplo, uma empresa, ela registrava um lucro extraordinário. Era uma referência para o preço subir. Uma empresa divulgava um dividendo fantástico. Era uma referência para subir. Uma empresa acenava com a possibilidade do seu faturamento ser muito superior ao que era em virtude de um aumento de produção. Era uma referência. Essas referências deixaram de ser referências. Você sabe qual é a nova referência do mercado? A locação. Por quê? Se você tem um papel que você percebe que a locação dele aumenta, ele não vai subir. Mas se você for pegar o que hoje tem de locação, você vai ficar surpreso. Mas qual que é a lógica disso? Porque, por um lado, se tem muita locação, eu penso, em algum momento eles precisam zerar o papel e precisam colocar uma pressão compradora. Por outro lado, se tem muita locação, tem muita gente que analisou um papel e acredita que de fato ele está caro. Então isso aqui pode pressionar para baixo. Qual que é a Mesmo lógica? não estando caro, você acha que tem uma influência ali? Eu acho que o pessoal, as instituições, que é uma gama de instituições, eu posso até falar XP, UBS, Genial, eles operam vendidos. Então, se eles vislumbram a possibilidade de um papel ser alvo de uma estrutura de venda, tá certo? Eles locam as ações e vão para frente. Então, você veja bem, a IRB chegou a ter 450 milhões de ações locadas. O mercado, por muito ativo que ele esteja, ele não tem estrutura para comprar 450 milhões de ações de um papel. A Cielo já chegou a ter 180 milhões de ações locadas. Quando eu vejo que o papel começa a aumentar a alocação, é porque alguém está vendendo. Eles estão vendendo. Então, o que acontece quando a alocação sobe? O papel cai, tá certo? Por quê? Porque está sendo direcionado para o mercado. O papel cai, o que eles fazem? Se ele vendeu aqui, ele vai comprar aqui. Então, na hora que ele começa a comprar, a alocação diminui, porque ele está recomprando. Tá entendendo? Então, o papel pode até não subir, pode até ficar parado. Agora, é um movimento calculado, porque essa espiral de baixa, ela está acontecendo, não é num papel só, em inúmeros papéis. Então, se você pegar a relação dos papéis que são alvos de locação, é fantástico. Se você fizer uma somatória de todos aqueles valores que foram direcionados para o mercado, você vai chegar numa conclusão triste, muito triste. E boa ao mesmo tempo, porque ela te gera uma oportunidade. Eu vou dar um exemplo prático. Quando foi lançado um papel chamado Passo laser. R$11. O cidadão esteve aqui perante nós e falou: "Seu Márcio, teria um máximo prazer que o senhor fosse o nosso acionista." Eu falei: "Olha, lamento profundamente, mas nós não temos assim o hábito de investir em patrimônio intelectual. A gente gosta de investir em patrimônio físico, né? E isso aí é um patrimônio intelectual. O dia de amanhã, se você falar, não quero mais, acabou a empresa." Teve uma outra, que é um exemplo típico, chama Ocean Pact. Ela foi lançada a R$11. Só que quando foi feito o lançamento, a exemplo dessa aqui,
não foi aberto o capital pura e simplesmente. O cidadão vendeu a empresa no mercado. Por quê? Porque a emissão secundária foi muito superior à emissão primária. O que acontece? Quando existe a emissão primária, o dinheiro entra no caixa da empresa. A emissão secundária entra no bolso do controlador. Entrou no bolso do controlador. A empresa tem um dos mais insignificantes índices de pagar dividendo. Nunca pagou. É como a PetroRio, nunca pagou dividendo, né? Então, veja bem, é muito importante você ter conhecimento, olhar, verificar tudo que é possível ser verificado para te oferecer subsídio de um bom diagnóstico. Então, essa empresa, Ocean Pact, soltou as ações a R$ 11,00, chegou a R$ 1,80 e ela não dá lucro. Agora ela começou a subir, está R$ 5,00. Não dá lucro e não paga dividendo porque o estatuto dela prevê pagar dividendo de 0,1%. É fantástico, né? Do jeitinho que você gosta, né, Marcos? Pois é, 0,1%. Significa dizer que ela não vai pagar nunca dividendo. Né? Sim. E essa aí ainda não é a menor. A PetroRio, você sabe qual é o percentual dele? É 0,001. Como um papel como esse vai integrar uma carteira de dividendo? Nunca. Aí você pega um outro parâmetro. A Cielo, por exemplo, foi uma empresa que já chegou a ter um resultado anual acima de 2 bilhões e pagava um ótimo dividendo. De 2 anos para cá, a Cielo vem intensificando as suas atividades, porque ela foi muito penalizada. O que aconteceu? A Cielo veio ganhando espaço progressivamente em 2019, 2020, 2021, 2022 ela já deu 1 bilhão e 400 milhões de lucro. Existe uma previsão do Santander de que ela provavelmente chegará a um resultado de 2 bilhões. E veja bem, ela paga dividendo trimestral, custa R$ 4,40, R$ 4,50. Por quê? Porque tem quase 100 milhões de ações alugadas. A Ocean Pact não tem ações alugadas, praticamente. Sim. Então, a alocação, lamentavelmente, ela hoje é a referência de mercado. Esse é um exemplo prático, típico, de que o resultado não é mais a referência principal.